O mercado do Cartola já está aberto para a rodada 18, então bora montar o time para mitar. Mas antes queria mostrar o nosso desempenho na última rodada, né? A gente fez quase 60 pontos aqui, foi uma pontuação boa, tá? Foi acima da média de cartoleiros, tendo em vista que a maioria dos favoritos zicaram, né? O Cruzeiro perdeu para o Ceará, o Botafogo não venceu o Corinthians, enfim, alguns dos principais favoritos não ganharam, o que prejudicou a pontuação de todo mundo. Mas ainda assim a gente ficou acima da média de cartoleiros, tá? Nosso maior pontuador foi o Caio Jorge, que inclusive foi o nosso capitão, e o nosso menor pontuador, o Alex Telles, do Botafogo. Mas eu quero saber de você, quantos pontos você fez na rodada 17? Comenta aí. Então bora começar a nossa escalação com o nosso ataque, né? Começando aqui já com o Memphis Depay do Corinthians, tá? No último jogo meteu o gol contra o time do Botafogo, tem uma média aqui de quase 9 pontos jogando em casa, e enfrenta o Fortaleza, que dos times, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é o segundo que mais cede ponto para atacante. Ó, os atacantes do Flamengo foram bem, Luiz Araújo fez 20, Pedro 8, Michael 10, e aqui os atacantes do Vasco também, o Verratti 18, o Ryan 6,5, o Nuno Moreira 7,8. Então foram ótimas pontuações aí de atacantes contra o Fortaleza. O Corinthians precisa se recuperar nesse Brasileirão e essa é a rodada ideal, né? Vai jogar em casa, domingo, 4 da tarde. Pode ser que o Yuri Alberto volte também. Então pode ajudar bastante o Memphis lá no ataque. Vai ser o meu primeiro atacante. O meu segundo atacante vai ser o Hulk, do Atlético Mineiro. Vai jogar em casa. Tem uma média aqui de mais de 5 pontos jogando em casa, tá? Negativou na última rodada, mas precisa de 2 pontos para começar a valorizar. E pega um Bragantino que vem de 3 derrotas seguidas, tá? O time do Galo jogando na Arena MRV é sempre muito forte. O time do Bragantino não cedeu tanto assim, ó. É um dos times que menos cedem para atacantes. Mas os atacantes têm feito gols, ó. O Daverson meteu gol na última rodada. Quem mais aqui? Renato Kaiser meteu gol, 7,7. Aqui os do Corinthians ninguém fez gol. Vasco também não. Mas do Grêmio aqui o Bright White pelo menos deu assistência. O Amuzu meteu gol. Então assim, últimos 5 jogos fora, o Bragantino levou 3 gols de atacante. O Hulk cobra a bola parada no time, é um jogador muito completo, quero ter no meu time, vai ser o meu segundo atacante. E para fechar, a minha terceira escolha para o ataque vai ser o Vitor Roque do Palmeiras, né? Tem dado uma crescida muito grande aí nos últimos jogos, ó, 3, 8, 11, 5, então vem pontuando bem. O Palmeiras é o melhor visitante do Brasileirão. O Vitória vem sofrendo gols em casa, tá? É o quarto time que mais cede ponto para atacante. Então pode ser que o Vitor Roque aproveite, ó, Romarinho meteu 2 gols, aqui ninguém do Bragantino, ninguém do Cruzeiro, do Santos o Guilherme meteu gol, e do Vasco aqui o Verratti meteu gol. Então eu acredito que o Vitor Roque também tem potencial, vai ser o meu terceiro atacante. Outras boas opções para o ataque nessa, a gente tem o Caio Jorge que tá iluminado, né? Todo jogo o homem tá guardando um golzinho. Arthur Cabral também nessa é uma opção boa, eu acredito que esse jogo vai ser bem aberto, tá? O Arthur Cabral na última rodada em casa meteu gol. Borré do Internacional vejo com grande potencial também, vem de boas rodadas aí, mesmo quando não faz gol, tem conseguido fazer uma boa pontuação só com média básica. Luiz Araújo do Flamengo, sempre que tem entrado, tem ido muito bem, né? Na última rodada deu assistência, fez 9,70, tem muita média básica também. E para fechar com a opção um pouco mais barata, eu gosto do Eric Pulga do Bahia, né? Ele que tem uma média de mais de 5 pontos como visitante, pega o Sport aqui, que é o pior time do Brasileirão. O Eric Pulga tem muita média básica e é até carrasco do Sport, tá? Desde a época do Ceará, que ele tem jogado muito bem contra o Sport. Passando agora para o meio campo, eu vou começar com o Garro do Corinthians, tá, rapaziada? O time do Fortaleza é o segundo time que mais cede ponto para meia aqui, ó, 5,6. Olha os meias aqui contra o Fortaleza. O Arrascaeta, gol e assistência. E o Vasco aqui, o Felipe Coutinho não foi tão bem, né? Mas os do Flamengo foram muito bem. Acredito que o Garro é um craque. Tem uma média aqui de mais de 5 pontos por rodada jogando em casa. E é uma boa opção para essa rodada. Vai ser o meu primeiro meia. O meu segundo meia vai ser o Neymar, né? Não tem como deixar o Neymar de fora nessa. Unanimidade total. Vai pegar o Juventude, que é o pior visitante do Brasileirão. 19º colocado. Perdeu mais uma vez com o placar elástico, né? E cede muito ponto para meia. 7,6. Olha os meias contra o Juventude, mano. Everton Ribeiro, 7. Eduardo, 14. John 11,5. Pochettino, 23,7. E o Alan Patrick, 17,7. Essa é a rodada ideal pro Neymar mitar, tá? Cobra falta, cobra pênalti. Tem muita qualidade, a gente sabe que ele tem. É a chance ideal. Vai ser no Morumbi o jogo, segunda, 8 da noite. Acredito que o Santos tem tudo para vencer, vai ser meu segundo meia. E o meu terceiro meia vai ser o próprio Alan Patrick do Internacional. Tem uma média muito boa em casa, tá? Tem uma média de quase 8 pontos jogando em casa. Eu gosto bastante do Alan Patrick nessa. Ele é um jogador que cobra pênaltis também no time, tem muita média básica.
Na última rodada meteu uma bola na trave, né, contra o Vasco. Mesmo quando não faz gol, tem tudo pra ir bem. Então, Alan Patrick vai ser o meu terceiro meio. Outras boas opções pro meio campo. A gente tem o Arrascaeta do Flamengo, né, que na última rodada não foi bem, mas no último jogo fora de casa meteu 11 pontos, foi muito bem. Matheus Pereira do Cruzeiro é outro nome muito interessante, tem uma média de quase 11 pontos como visitante. O cara é muito regular, tem muita média básica. Maurício do Palmeiras é outro nome bem interessante para essa, vem de 3 rodadas seguidas jogando muita bola, né? Participando de gols. Savarino do Botafogo pode ir muito bem também nessa, tá desvalorizado aqui, ó, precisa de pouquinho para valorizar, tem uma média de quase 7 pontos jogando em casa. E para fechar com uma opção um pouco mais barata, mas também pode surpreender, a gente tem o Rolheiser do Santos, né? Ele é um jogador que já deu assistência nesse Brasileirão, mas ainda não fez gol. É um jogador muito agudo que pode achar um golzinho aí contra a fraca defesa do Juventude. Passando agora para nossa lateral, vou começar com o Matheus Bidu do Corinthians, tá? Ele que tem uma média de 7,42 como mandante. Pega o Fortaleza aqui, que é um time que cede bastante ponto, ó. É o time que mais cede ponto para lateral esquerdo, 7,5. As últimas pontuações dele aqui, 5,8, 4,6 sem SG, aí 12,5. E pega um Fortaleza aqui que tem cedido muito ponto para a lateral esquerda. Então, por enquanto, Matheus Bidu vai ser meu primeiro lateral. E o meu segundo lateral para essa rodada, deixa eu achar ele aqui, ó, tá até com a camisa da seleção brasileira, né? Souza do Santos. O time do Juventude também cede muito ponto, é o segundo time que mais cede ponto para a lateral esquerdo e segundo que cede mais ponto para a lateral direito, tá? Então é um time que cede bastante ponto. Pode ser que ele mantenha o SG, precisa de pouquinho aqui para valorizar e é uma ótima oportunidade para a rodada. Vai ser o meu segundo lateral. Outras boas opções para lateral nessa, a gente tem o Bernabé do Internacional, que tem uma média de quase 7 pontos como mandante. Piquerez do Palmeiras, que na última rodada foi muito bem, né? Fez 9,50, tem uma média de quase 6 pontos como visitante. Giai do Palmeiras também é uma opção interessante, tá? Tem uma média aqui de mais de 7 pontos como visitante, ele é um jogador que desarma mais. Gosto do Vitinho do Botafogo, tem uma média de quase 8 pontos como mandante, é um jogo super difícil, mas acredito que mesmo sem SG ele consegue pontuar bem. E para fechar com a opção um pouco mais barata, a gente tem o Luciano Juba do Bahia, né? Que tem uma média de quase 7 pontos como visitante, chega muito no ataque e tem a lei do ex ao seu favor. Galera, e na zaga eu vou começar escalando o Léo Ortiz do Flamengo, que tá voando, né? Literalmente. Tá jogando muita bola e tá fazendo muito gol, participando de gol, finalizando pra caramba. Ele tem 2 finalizações na trave, 2 assistências, 1 gol, 3 defendidas e 6 pra fora, tá? É um zagueiro aí que tá sendo muito artilheiro, tá em ótima fase. Vai ser o meu primeiro zagueiro, o Flamengo pode manter esse SG aqui contra o Ceará. E também o Gustavo Gomes do Palmeiras, né, que é o melhor visitante da competição. Ele que é um jogador que também tem conseguido muita média boa, média básica. E vai pegar o time do Vitória aqui. O time do Vitória não cede tanto, né? É o terceiro time, na verdade, cede para zagueiro. E o Palmeiras conquista bastante ponto fora de casa. Então o Gustavo Gomes, que também é muito forte na bola aérea, vai ser o meu segundo zagueiro. Outras boas opções aqui para zaga, a gente tem o Alexander Barbosa e o Caio do Botafogo. Vitor Gabriel também é muito interessante para essa, tem uma média de quase 9 pontos como mandante. Lianco do Galo também pode ir muito bem, tem uma média de 9 pontos jogando em casa. E para fechar com a opção um pouco mais barata, a gente tem o João Basso do Santos, né, que pode manter o SG na última rodada, até gol fez. Galera, e o meu goleiro para essa rodada vai ser o Gabriel Brazão do Santos, tá? Ele é um goleiro muito bom, tem 61 defesas em apenas 16 partidas, uma média de mais de 6 pontos por rodada em casa. Pega o Juventude, que tá muito mal nesse Brasileirão. O Juventude cede muito ponto para goleiro adversário, ó. Cedeu 5 aqui pro Ronaldo SG, cedeu pro Léo Aragão, cedeu pro Cleiton e cedeu pro João Ricardo. Últimos 4 jogos, o Juventude cedeu o saldo de gol. Então eu acredito que o Gabriel Brazão tem grande potencial de ir bem nessa, vai ser o meu goleiro. Outras boas opções aqui pro gol, a gente tem o John do Botafogo, tem uma média de 6,28 em casa. Walter do Mirassol, outra opção interessante, uma média de quase 8 pontos jogando em casa. E para fechar, eu gosto do Hugo Souza do Corinthians, que deve ser muito exigido e tem uma média aqui de mais de 5 pontos como mandante. Galera, o meu treinador para essa rodada vai ser o Kleber Xavier do Santos, tá? O time do Juventude realmente vem muito mal no Brasileirão, eu acredito que o Santos vence e vence bem mantendo o SG. Então o Kleber Xavier vai ser o meu treinador. Outras boas opções de técnico, a gente tem o Felipe Luiz do Flamengo, Abel Ferreira do Palmeiras e para fechar com a opção um pouco mais barata, o Dorival Júnior do Corinthians. E o meu banco de reservas por enquanto tá assim, com Bruno Ferreira, Caio Paulista, Lianco, Maurício e Eric Pulga como reserva de luxo, tá? E o meu time titular ficou assim, com Gabriel Brazão, Souza e Matheus Bidu, Gustavo Gomes e Léo Ortiz, Garro, Neymar e Alan Patrick, Memphis, Hulk e Vitor Roque. O treinador, Kleber Xavier, o time custando 137 cartoletas. É um time aí que tá bem barato, né, pro que a galera tem. E o meu capitão, por enquanto, vai ser o Neymar,
do Santos, tá? Lembrando que é apenas uma base, a gente tem Copa do Brasil, tem jogos importantes no meio da semana, pode ser que alguns jogadores fiquem de fora do jogo do final de semana. Então não percam tempo, vão aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque sábado, ao 12h34, eu vou fazer uma live vendo as últimas notícias, as informações dos times, para a gente atualizar o nosso time em definitivo. Então não percam a live de sábado ao 12h34. E é isso, rapaziada. Tô muito na dúvida ainda em relação ao capitão. Neymar é muito forte, Alan Patrick, Hulk, o Depay também é muito bom. Tem bons nomes aí. Mas por enquanto tô indo com o Neymar. Na live do sábado a gente atualiza. Se você gostou das dicas, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e não se esquece da livezinha do sábado. Um grande abraço a todos, uma boa rodada 18, uma boa sorte e rumo à mitada. Yeah.